Nós temos hoje aqui conosco a Marília de Camargo César. Querida Marília, tudo bem? Tudo bom, pastor. Uma alegria estar aqui com você hoje. Prazer. Obrigada, muito viu, grande. pelo convite. Obrigado a você, minha querida. E a gente estava aqui com o seu livro, eu deixei aqui para o pessoal dar uma olhadinha nele, Entre a Cruz e o Arco-Íris, a complexa relação dos cristãos com a homoafetividade. E eu participei aqui das suas entrevistas para fazer o livro. Quanto tempo você levou, Maria? Eu pesquisei, fiquei mais ou menos 2 anos pesquisando sobre esse assunto, lendo livros, entrevistando um monte de gente, vários pastores e psicólogos, pessoas homoafetivas, cristãs, né? Eu ouvi muitas histórias de sofrimento. Eu acho que o que você disse agora é meio que um resumo de tudo que eu escrevi aí. E fiquei muito tocada, assim, por tudo que você falou, porque foi o que eu encontrei, né? Eu entrei nessa história como uma criança, fazendo as perguntas mais básicas, porque eu não conhecia nada sobre esse assunto. Mas eu senti no coração, acho que Deus colocou isso no meu coração, que era um tema a ser tratado, né? Que existia ali uma questão, essa dificuldade das igrejas em lidar com esse assunto, e ao mesmo tempo muita gente vivendo com máscaras, como atores dentro das igrejas, com seus sofrimentos camuflados, como essa campanha que você mostrou. Então eu mergulhei no tema e aprendi muita coisa, conheci muita gente que eu jamais esperava encontrar, né? E continuo conhecendo agora, depois que o livro foi lançado, muita gente tem escrito para mim, se identificando com as histórias e agradecendo por eu ter escrito o livro. Então, foi esse o meu trabalho, assim, tenho tido alguns resultados. A gente estava aqui conversando sobre o nome do livro, e o Tonho fez uma observação, o Antônio Fonseca, o nosso querido Tonho, fez uma observação interessante, porque eu comentei que a maioria das pessoas ainda está realmente entre a cruz e o arco-íris. O pessoal não sabe para que lado vai. A grande maioria está ali, perdida entre a cruz e o arco-íris. E eu cheguei e disse a eles que na cruz há lugar para o arco-íris, quando você está na cruz. Agora, tem gente que não entende o apelo desesperador do arco-íris. Aí o Tony disse, é mesmo, eles não entendem, porque o arco-íris é um pacto de Deus com todo tipo de criação. Depois do dilúvio, depois da queda, depois do dilúvio, ele disse, olha, venham a mim todos de todas as espécies que eu criei, está aqui um lugar para vocês, e o pacto está feito, é um pacto com a criação e com a diversidade da criação. Mas nem em relação a isso o estereótipo está tão posto, que é interessante. Os cristãos têm uma capacidade de desistir dos signos da Escritura com uma facilidade enorme. Eu já vi muitas desistências daquilo que seriam assim praticamente logomarcas da Escritura, de simbolizações, de signos. Você quer ver uma coisa? A cruz como objeto. Os protestantes. Porque os católicos usavam a cruz com crucifixo, ficou proibido que os protestantes usassem aquele símbolo. Então, desistem, funciona assim, entrega aquilo ali porque alguém usa. Se qualquer uma outra coisa passa a ser usada por um grupo ao qual se atribui um equívoco de comportamento, de interpretação ou de vivência, aquilo ali passa imediatamente a ser deles, e quem quer que use aquilo ali
já está, de fato, se tornando cúmplice daquilo que não nasceu com aquele grupo, que não tem nada a ver, que, num certo sentido, foi até uma apropriação indébita em alguns casos, em outros não, mas é só uma identificação e ninguém precisa fazer da interpretação feita pelo grupo o que aquela imagem tenha que significar daqui para frente. Mas esse pânico de contágio religioso é tão grande que se elege uma simbolização, na mesma hora, onde ela apareça, ela virou coisa ruim. O arco-íris foi desplantado do livro do Gênesis e foi jogado em outro lugar agora. E os cristãos têm uma capacidade incrível também de promover o ódio contra as pessoas que eles acreditam que se apropriaram de símbolos indevidamente. Então eu já li coisas assim horríveis. Porque o arco-íris é da Bíblia e ninguém pode transformar isso num símbolo gay, isso é um absurdo, e promovem campanhas de ódio, né? Um cristão promovendo campanhas de ódio por causa de simbologias, uma coisa assim extraordinária. Boa parte das campanhas cristãs são por causa de coisas assim. Ridiculamente extraordinárias, no sentido do patético, mais patético. Mas na arca da salvação cabiam toda sorte de bichos e suas fêmeas, né? E suas fêmeas, e de bichos suas também. Bichas, as fêmeas dos bichos. Não é? Caberia os bichos e as fêmeas dos bichos. Não era casal que tinha? Então, cabe o bicho e a bicha. Salvação, arco-íris, louvado seja Deus. Mas é claro, tá ali, você vai ser crucificado, hein, mas a cruz, tá bom, eu já sou crucificado. Está falando isso porque já tomou o lado da cruz. Interessante. Já definiu o lado dele. Ele não está entre a cruz e o arco-íris. Não, ele isso está se gloriando na cruz. Isso para mim não é abrólio mais. Não é mais abrólio. Já foi levado na cruz, já está incluído. Jesus já levou os cardos e abrólios na coroa de espinho dele, para que todo mundo esteja consumado de qualquer que seja o débito, meu amigo. Em nome do Senhor. Amém. Mas eu te pergunto o seguinte, Marília, nesse processo de pesquisar e de conhecer, quais as angústias do outro que vive na condição homoafetiva, seja ele o próprio, ou seja a angústia vinculada ao pai e à mãe dele, que mais te perturbou a alma e te doeu o coração? Muitas histórias me angustiaram muito, e uma jornalista me perguntou, tem alguma história com final feliz? Aí eu pensei e falei, não estou lembrando de nenhuma. Todas as histórias são de muito sofrimento. Mas uma fala que me chama a atenção é de uma amiga que chama Fátima, arquiteta, até ela é do Caminho, lá em Ribeirão Preto. E ela disse uma coisa que me marcou muito. Ela disse assim, sabe, a pior coisa para uma pessoa como eu é o olhar de desconfiança que paira na comunidade evangélica que eu frequento, assim, porque as pessoas, a maioria, me olha como se eu não tivesse tentado o suficiente mudar. Elas falam assim, não, você pode mudar, você não tem fé suficiente, você não jejuou o suficiente, você não fez campanhas suficientes, você... então paira esse olhar de desconfiança com relação à consagração. Você não foi até o fim. Você não tentou tudo, porque dá sim para mudar, claro, porque Cristo muda todas as coisas. Esse é outro chavão. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Se na tudo vida se faz do outro, novo, porque na do que fala nada muda, né? ou as pessoas às vezes nem enxergam que tem coisas para mudar na própria vida, né? Então essa fala eu acho que é muito tocante, porque você viver desse jeito, né? Dentro da igreja, até por isso ela mudou de igreja, né? Ela passou a frequentar uma comunidade onde ela era mais aceita,
e onde ela não se sentia assim, tendo que dar satisfação para as pessoas o tempo todo, né? E muitas vezes exortada violentamente por irmãos. Eu acho que deve ser horrível viver desse jeito, né? Aquela história que eu mostrei ali da mãe do Ryan, aquele álbum de família depois da morte dele, uma das coisas que ela e o marido colocaram para o garoto, adolescente, foi: meu filho, hoje você tem que escolher se você é de Deus ou se você é homossexual. Essa é basicamente a escolha que a religião coloca para as pessoas, como se a escolha fosse essa. É como se alguém chegasse para mim e dissesse: olha, hoje decida se você é de Deus ou se você é heterossexual. Eles não conseguem entender que a escolha é do mesmo nível, na maioria dos casos, com exceção de alguns casos em que o indivíduo fez a escolha hedônica, a escolha do hedonismo, do culto à eroticidade, denunciada por Paulo lá em Romanos, no capítulo 1, aquela vontade voluptuosa de viver como vivia uma sociedade entregue ao culto de si mesma e ao culto do prazer. Esse é um caso que sai do padrão, porque tem a ver com escolha. Por isso é que Paulo é tão veemente, porque tinha a ver com uma escolha. A prova da escolha era a bissexualidade tão farta com a qual ele se expressava. Em outros casos, a gente tem aqueles que foram vítimas de traumas abusivos e que no coração não querem, mas ficaram com compulsões meio à revelia, traumaticamente plantadas na alma. E há o caso dos que nunca se viram de outro modo na vida a não ser como eu, que nunca me vi de um outro modo na vida a não ser como um heterossexual desde menino. É a única identidade sexual que eu tenho memória dessa que eu tenho aqui. Você chegar para um cara e dizer: olha, ou você é heterossexual ou é de Deus, sendo você heterossexual, é algo absolutamente diabólico a ser colocado em nome de Deus para uma alma humana. Falta muita informação, né, pastor? As pessoas, em geral, elas são indiferentes a esse assunto, a não ser que aconteça dentro de casa uma história ou uma relação muito próxima. Então elas têm os versículos que elas conhecem, que são ensinados desde pequena, no caso da pessoa ser cristã desde pequenininha. E como era no meu caso, eu só sabia as passagens bíblicas condenando, né, a prática homossexual, mas eu me dispus a ir lá e saber do que se trata, né? Então me informar, ler sobre o assunto, consultar a psicologia, a ciência, e fiz esse trabalho de reportagem. Mas ninguém está muito afim de fazer esse trabalho, porque dá trabalho, né? E você só vai mesmo a fundo quando aquilo te interessa. Então existe uma grande desinformação sobre o assunto e preconceito, já isso normal. Mas o que a gente vê assim também, que as pessoas não aceitam, a igreja não aceita esse dado, que uma pessoa possa nascer assim. A maioria dos cristãos que eu conheço e por tudo que eu li e pesquisei, não aceita esse dado. É interessante, né? Porque o cego de nascença é aceito. Mas acho que tudo que tem a ver com a sexualidade... Ou com a mente, né? É o problema que tem. Número 1, no passado, era a mente. Por isso, até há pouco tempo atrás, todo esquizofrênico, no ambiente evangélico menos instruído, era endemoninhado. Todo epilético era endemoninhado, tudo isso. Porque a mente, supostamente, era um santo dos santos inviolável. Você lembra do tempo em que se ensinava em boa parte das igrejas pentecostais em que o cara que quisesse orar
só para Deus ouvir, sem que o diabo entendesse, tinha que orar em línguas. Para você ver o nível de desinformação e de a percepção diminutiva e minimalista das coisas. Pois bem, assim pensando, você imagina, em primeiro lugar vinha a mente, em segundo lugar o sexo, que é equivalente à mente, porque o pecado contra o Espírito Santo na prática dos evangélicos é a homossexualidade. Esse é o pecado moral que não tem perdão. O cara, na prática. Esse e o adultério, né, pastor? Não tem perdão ainda. Mais ou menos. Tem perdão porque ainda é um cara pegando uma mulher, tal. Mas a homossexualidade está num nível de pecado contra o Espírito Santo. O adultério vem assim, vem depois. Mas especialmente se você é pastor. No caso de você ser um líder, né? Não é acho que é meio... No caso de ser eu. De ser eu, porque meu amigo, olha, eu não preciso dizer aí quantos depois de mim se divorciaram, que ninguém toca no assunto. O divórcio, que foi o pecado contra o Espírito Santo evangélico, foi o meu. O resto é assim, brincadeira quando comparado com o meu. Mas a homossexualidade é o pecado moral contra o Espírito Santo, o pecado mor. Então, um cara que está nessa situação, ele já está designado para a desgraça, para a danação, a tal ponto que a escolha é: meu filho escolhe. Ou você é homossexual, ou você é de Deus. E ela diz, a mãe do Ryan, que ela sabe que foi essa escolha que catapultou na alma dele toda aquela agonia de um garoto que amava a Deus, que era piedoso, e que dizia: eu não consigo entender porque que eu sou subitamente o diabo e que o meu ser é contra Deus. Eu sei que eu não sou contra Deus, mas de repente o cara passa a ser forçado a crer que a condição dele é anti-vida, anti-Deus, anti-tudo. Ele já é um ente sem perdão. É muito difícil uma pessoa melhorar vivendo assim, encontrar qualquer possibilidade de oxigênio para o ser. Essas igrejas, as igrejas inclusivas que estão crescendo muito, nos Estados Unidos já 6.800 igrejas autodenominadas inclusivas, e em São Paulo já tem bastante, no Brasil mais ou menos 25 comunidades registradas. Eu visitei algumas dessas igrejas, e quem você encontra ali? Essas pessoas que foram expulsas das outras igrejas, e muitas delas rejeitadas pelo pai pastor, né? Pelo pai pastor que chegou e falou: olha, meu filho, quando o filho ou a filha teve a coragem de admitir: olha, pai, eu sou homossexual, expulsou da igreja, expulsa muitas vezes do convívio familiar. E essas pessoas, hoje, se você for numa igreja inclusiva, você vai encontrar lá um bando de rejeitado da igreja tradicional, ali se reunindo e formando guetos. Então, também entrevistei os que frequentam essas igrejas e que disseram: olha, só aqui eu sou aceito, né? Só aqui eu posso exercer meus dons, aqui eu posso tocar no louvor, aqui eu posso fazer o que eu sei fazer, dedicar o meu serviço, porque na igreja tradicional não pode. Eu podia ficar no banco. A igreja, num caso lá, o cara não foi expulso, mas tinha que ficar no banco. Ele não podia mais tocar a guitarra no louvor. Iria contaminar a música. Então... Aí eu fico pensando... dedilhada dele é assim, uma contaminação. Ele está formando gays enquanto toca. Está contaminando, né? Porque os levitas, né? Porque os levitas são sagrados, né? Os levitas são a tribo que não pode ter defeito, né? Então aquele conceito que a gente conhece, que está sendo ensinado, que tem que ser o povo separado, né? Então vamos voltar aos desertos, né? Vamos voltar todo mundo para o deserto. É um nazismo moral, assim, do melhor tipo, um arianismo.
veterotestamentário está sendo pregado por aí. E aí você começa a fazer algumas perguntas, escuta, mas salvação não é pela graça, né? Não, é pela graça. Mas então, no outro dia eu ouvi alguém dizer assim, mas eu não sei até onde essa graça vai. Pois é. Aliás, eu li aqui no teu livro. Eu quase chorei. Eu falei, rapaz, eu te ensinei tanto. Você ficou tanto tempo comigo. Aí eu li lá dizendo, bom, pela graça, mas eu não sei até onde essa graça alcança. É alguém que te conhece, Caio? Muito! Mano, deixa pra lá. Meu Deus, mas eu fiquei chocado. Falei, não é possível. Se a gente estivesse ali na esquina conversando, ele não faria essa declaração. Não sei até onde essa graça vai. Sabe uma coisa que também me chamou muito a atenção, pastor? O mundo exercendo um papel que a igreja deveria estar exercendo. Então, hora, né? No caso dos pais e mães que têm aquele sofrimento, como você mesmo relatou, a sua história está ali documentada, né? De quando descobre a orientação sexual do seu filho, da sua filha, o sofrimento que o pai e a mãe, pelo qual eles passam. E em alguns casos, a pessoa não encontra dentro da igreja um ambiente em que ela possa se abrir, porque ela sabe que se ela contar para uma amiga da igreja o que o filho contou para ela vai ser massacrada, né? Então, olha só, que tipo de igreja é essa? Onde você não tem uma pessoa para quem você possa confidenciar ou contar aquilo que está no teu coração. Né? Que raio de igreja é essa? Né? Que humanidade, que luta humana você vive e não tem num lugar chamado igreja, ambiente do povo de Deus, uma única outra alma. Com compaixão inclusiva de abraçar você e dizer, encontra conforto aqui no regaço do meu amor vem fraterno. Aqui, vamos chorar junto. Eu não sei o que te dizer, mas eu fico triste junto com você, né? Aí o que acontece? Essa mãe, onde que ela encontrou esse conforto? Numa ONG, entendeu? Numa ONG criada por uma professora da USP, né? Uma intelectual que tem um monte de filho, um deles é homoafetivo, que também fez todas as perguntas que ela tinha que fazer e viu o sofrimento dos pais e mães que não tinham com quem conversar. Então foi lá e criou uma ONG, Pais e Mães de Homossexuais, e eles se reúnem ali para trocar experiências, para um confortar o outro. E fazendo um trabalho que as igrejas podiam estar fazendo para todo lado. Um trabalho pastoral. Toda a comunidade tinha que ter grupo de apoio aos pais de gays, apoio a gays, apoios a pessoas vivendo conflito na definição afetiva, da identidade afetiva. Tinha que ter apoio para todo esse pessoal. Para os machucados, né? Mas sabe qual é a lógica? Se a gente oferecer apoio, dá a impressão de que a gente está estimulando. Fazendo apologia. Está sendo conivente. Igual a camisinha. Está sendo conivente. Nós não dizemos ao jovem, use camisinha, porque a pressuposição é quem diz use camisinha já disse que admitiu a relação sexual. Ele não consegue dizer, bom, se eu creio ou eu não creio no modo como ele vai se comportar, o fato é o seguinte, existe uma chance estatística de tantos por cento de que esse menino entre a idade tal e a idade tal venha a penetrar alguém sexualmente falando. Portanto, dos males o menor. Se isso lhe acontecer, use camisinha. Ou se você, menina, for conceder e consentir com isso, e imponha o uso da camisinha. É o mínimo que se pode pedir, mas você acha o seguinte, se você disser isso, você já venceu uma etapa, você já admitiu que isso pode acontecer. Claro que pode acontecer. Acontece todo dia. Mas eles não querem lidar com o que pode acontecer. Eles querem viver numa era antes de Gênesis 3, como se a queda não tivesse acontecido. Se Cardos e Abrolhos não tivessem surgido. Se o mundo não tivesse se tornado como o mundo é. Aí faz esse trabalho perverso de não tocar nos assuntos e de não abrir a alma para acolher a realidade. E dizem que são a comunidade da verdade,
Mas você não pode falar uma única realidade dentro da comunidade da verdade, e as pessoas vão se suicidando por congestão de agonia de verdade que não pode ser confessada, porque senão você corre o risco de ser julgado como um indivíduo que, pela homossexualidade, pecou contra o Espírito Santo, não tem perdão, já está no inferno, e é pior do que isso, é filho do pastor, ainda está atrapalhando a obra de Deus. Então é horroroso, é uma situação que não é diferente daquela que vivem pessoas sob profunda coerção em ambientes islâmicos dos mais pesados, dos mais vigilantes, dos mais proibitivos e dos mais agressivos. É muito semelhante, muito parecido. E aqui está cheio de gente vivendo situações desse tipo todos os dias. E se você é pai, mãe, vivendo com essa angústia sem saber o que fazer, ou se você é a pessoa que sofre essa dor e não tem com quem falar, é com a gente mesmo que você tem que continuar a conversar, como a gente faz todos os dias, no meio de tantas outras alternativas saudáveis. Eu respondo apenas pela responsabilidade espiritual com a qual a gente trata de todos esses assuntos no Evangelho, buscando que não haja excessos nem para um lado, nem para o outro. Entre a Cruz e o Arco-Íris, você publicou pela editora Gutenberg. Por que a editora Gutenberg? Essa é uma história meio comprida, mas vou tentar resumir. O livro foi todo gerado com a editora Mundo Cristão, que é a editora dos meus 2 primeiros livros. Foi o que eu imaginei, eu me lembrei deles e achei que esse aqui ia ser... Feridos em Nome de Deus é o meu primeiro livro, lancei em 2009, ou fim de 2008, não estou lembrando, com a Mundo Cristão, e o Marina, biografia da Marina Silva, também com a Mundo Cristão. E todo o projeto do Entre a Cruz e o Arco-Íris foi feito com a Mundo Cristão. A gente tinha um contrato, tudo. Só que quando foi chegando no fim da edição do livro, assim, a gente teve uns probleminhas, né? Eu me desentendi um pouco com o rumo que a edição estava tomando. A editora queria, porque assim, o livro é uma reportagem, mas em alguns momentos eu me permiti fazer algumas perguntas assim, do meu coração. É tipo um pensar alto, né? E fiz uma conclusão na qual eu meio que me posiciono, assim, fazendo um resumão de tudo que eu tinha visto e uma coisa num tom mais autoral, né? E a editora entendeu que eu estava fugindo um pouco da proposta original, que era entregar uma reportagem seca. Jornal Nacional. Objetivo, assim. Estilo Jornal Nacional, sem comentários do Ricardo Boechat na Band. Sem nada que fosse autoral. Então a autora não podia aparecer no livro. E eu fiquei um pouco incomodada, porque eu achei que a parte em que eu respiro, que eu choro, que eu existo, era importante, porque era a minha alma lá no livro, né? A minha mulher, por exemplo, foi logo querendo saber onde é que você estava aqui. Então, porque saber o que os outros acho que dizem, o leitor se identifica muito com isso, né? Tem um amigo jornalista que falou assim, é legal esse teu estilo gonzo, né, de jornalismo, que é esse estilo meio do repórter entrar na reportagem, assim. E eu acho que é uma característica, né, do jeito de eu escrever. Mas deu briga lá, não deu certo, a editora queria que eu tirasse. E eu falei, eu não quero tirar, se eu tirar eu estou me violentando. E aí no final a gente fez um acordo, eles disseram que não queriam mais publicar o livro. Aí fiquei muito triste, fiquei 2 meses deprimida, né? Me sentindo a mais rejeitada das jornalistas do Brasil, né? E depois disso eu encontrei uma agente literária super chique, assim, bacana, a Luciana Vilas Boas, que é uma das mais...
conceituadas do país. Ela publicou meu livro Confissões de um Pastor. Ela é sensacional. Mas ela era da Record. E eu mandei o livro para ela adorou o livro, e em 2 meses a gente tinha uma editora interessada em publicar o livro, que foi a Gutenberg, que é um grupo de Minas. Eu nem sabia que ela hoje fazia esse trabalho de agenciamento, a Luciana. Ela é uma das mais renomadas agentes literárias. Eu mandei um abraço para ela, já faz uns 15 anos que eu não a vi. Eu digo sim. E foi essa história, por isso que eu dei uma desviada, mudei de editora. Agora, Deus sabe. Você meio que sentiu na pele a rejeição que os homoafetivos sentem dentro da igreja. Sim, eu acho que eu senti, sim. Sentiu e te trouxe 2 meses de depressão. Imagine então o que eles passam a vida toda. Isso mesmo. Eu estava pensando, porque eu não sabia dessa história. Deus é testemunha. Nunca te perguntei nada. Não tô sabendo verdade. Nada. Não perguntei a ninguém, eu não tenho essa curiosidade. Mas quando eu vi que a editora era Gutenberg, eu disse, isso aqui é porque não se suportou o mínimo de inclinações pessoais que ela tenha demonstrado no curso do texto em relação a qual seja o olhar, o pendor interpretativo dela. Então, uma editora religiosa não aceita essas coisas, especialmente evangélica. Se fosse católica, poderia até topar. Mais um pouco do que uma evangélica. Tem mais chances. Que diz que não é confessional, mas todas elas são, porque a confissão, as editoras confessionais são as que pertencem às denominações, são editoras que já têm uma doutrina por trás. Tem as não confessionais, teoricamente falando, em termos gerais, são as que não pertencem às editoras, são as editoras para-eclesiásticas, editoras ONGs, editoras interdenominacionais. Essas se permitem liberdades um pouco maiores, mas é um pouco maior dessa estreiteza, é uma largura assim, largo como minha bengala já está extravagante lá, sobrando largueza dela. Pois bem, então, se uma pessoa entra com opiniões a dar, a editora já se sente bancando a opinião do autor. Eu acho que foi pouco isso, sim. Porque a mentalidade religiosa é essa. Não diz assim, a Mundo Cristão lançou um livro cuja autora pensa assim. Não, o mundo religioso é tão corporativista que persegue a Mundo Cristão daí em diante, porque lançou um livro de uma autora que pensa assim. É verdade. Então, transfere para o editor esse papel inquisitorial de censor do pensamento do autor. Por isso, meu querido, escrever coisas com liberdade de pensamento e de opinião, tendo uma editora evangélica como base para fazer, é muito difícil. Você tem que pensar como eles querem. Porque eles querem lançar livros para a média ponderada do povo. Eles topam até que haja uma polêmicazinha, mas numa média ponderável de uma certa razoabilidade. Mas num assunto como esse, onde a tendência é bipolar na interpretação, então o autor tem que ser um indivíduo neutro como nada. Tem que ficar entre a cruz e o arco-íris o tempo todo. Entre a cruz e o arco-íris. Bem no meio, né? Nenhum nem outro. É ficar ali no meio. Sem dizer, olha, eu sou da cruz. Por isso, cabem todos os arco-íris, porque a cruz é maior. A cruz é a grande arca da graça. Cabe todo mundo. É onde cabe todo mundo. O cara não pode tomar essa decisão. Ele tem que só que dizer, fulano e fulano pensa assim, Beltrano pensa assim, não sei quem pensa assim, dá o caleidoscópio do que todo mundo pensa, mas o autor não pode dizer, eu porém nada. Penso assim, sinto assim, vi assim, e sou assim, eu existo discernindo assim esse problema. Você tem que escrever uma compilação, não um livro. Aí não vale a pena. É interessante isso, que a luta que ela teve para editar o livro dá outro livro. As consequências que ela deve ter passado dentro dela. O período rico de depressão por um assunto que a priori não era seu, mas é uma questão de outros que te afetam, não apenas porque o seu trabalho não vai ser publicado agora, mas por causa do conteúdo do trabalho, é o que gera a dor no coração sincero. Eu acho que você conhece como ninguém essa coisa de
não poder, de ser julgado pelo simples fato de pensar, né? De fazer esse exercício de pensar. Então, o que eu estou fazendo aí é, olha, as pessoas pensam assim, essas outras pensam assim, eu penso assim, e você leia tudo isso e deduza você. Pense você. Né? Você tem liberdade para ter dúvida, né? Mas não, o crente não pode ter dúvida. Se você tem dúvida, você é um herege. Puxa, eu tenho dúvida ainda, ou sabe? Se você fizer perguntas e não as responder, deixá-las apenas como perguntas, é uma outra coisa horrorosa demais. No meio cristão, ninguém pode fazer uma pergunta. Vem e vê TV. O canal é você.